Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Quem acompanha o tênis brasileiro nos últimos 20 anos está muito bem acostumado a ver os juvenis brasileiros brilharem no circuito internacional, sempre com grandes resultados e grandes conquistas. Por isso, nem foi uma surpresa o domínio brasileiro nesta recente qualificatória para o Australian Open Juvenil que tivemos no Rio de Janeiro. Vitórias de Naná Silva e Pedro Dietrich em finais totalmente brasileiras. Por isso mesmo, o podcast Tênis Brasil dessa semana bate o papo aqui com o Léo Azevedo. Azevedo, que é do RTB, dos seus 2 campeões. O Léo primeiro analisar um pouquinho de como foi esse grande resultado importante para os garotos, mas a gente vai falar muito também sobre formação e o trabalho de base no Brasil. Léo, antes de tudo, obrigado pela tua presença aqui no podcast. Zé Newton, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar com vocês. Foi uma semana super positiva para nós do Rede Tênis Brasil, mas acho que para o tênis brasileiro no geral também. A gente tem um evento de esporte no Brasil é muito importante. A gente teve a final, as 2 finais com os 4 brasileiros, foi muito bom também. Ressaltar o nível técnico das 2 finais, infelizmente não deu para passar o feminino na TV porque a previsão de chuva ali eles tiveram que separar. O masculino foi um belo jogo, o feminino foi um belíssimo jogo, então tanto a Pietra Rivoli como o Leonardo Stork ali da Rio Tênis. A Pietra é a nossa jogadora também. Então, de parabéns, foi muito bom, foi um nível excelente, diria. E feliz não só com o resultado, mas com o desenvolvimento deles e com essa projeção que a gente estava falando aqui para o futuro. Aliás, nós tivemos a eliminatória para Roland Garros, também deu o Brasil, né? Também deu as 2 vagas para o Brasil. Reforça realmente que o trabalho de base, pelo menos nesse primeiro estágio, está bom. Por isso, Léo, eu até vou te pedir assim, a licença de te pedir para você uma análise. Vamos dividir assim, o tênis profissional, pré-profissional em 3 pedaços. É para você dar uma análise para mim do que você enxerga em cada um desses setores, comparar com o que os outros países fazem, você que viajou tanto e conhece tão bem a estrutura de vários países e várias potências do tênis internacional. Mas acho que isso é importante para a gente ter uma noção. Primeiro, que se estamos no caminho certo, ou o quanto estamos no caminho certo, e obviamente o que a gente poderia melhorar, né? Então eu começaria te perguntando em relação ao tênis de base, a prospecção de talentos, a base que nós fazemos. Como é que você enxerga isso? O que é que nós estamos fazendo de bem e o que a gente pode melhorar? Bom, vamos lá. Agora fez 3 anos que eu voltei para o Brasil, né? Então o meu recorte do que acontece no Brasil mais detalhadamente eu estou vendo agora. O que eu posso dizer, as coisas que eu vi fora no Brasil trabalhando com formação, que eu acho que estão sendo replicadas e que a gente tenta fazer, pelo menos eu e a equipe da Rede Tênis tenta fazer, e o que eu estou vendo no ambiente que pode melhorar. Primeiro, também é verdade, o Roland Garros foram 2 nossos da RTB, então a gente conseguiu uns 4, que é bom. Eu sempre falo pro pessoal, o resultado não é o mais importante nessa idade, eu acho que também a filosofia, a cara de trabalho e que os jogadores melhoram é mais importante, mas no final das contas o resultado sempre é um bom agrado para quem trabalha com tênis de competição. A minha primeira grande experiência com formação foi na USTA, que foi o começo de um trabalho feito do zero com o Patrick Meckman e com o Higueras. Eu cheguei lá depois de 3, 4 meses. Ele realmente, eu vi que foi feito do zero. A gente tinha, quando fala a gente, o USTA naquela época, acho que tinham 2 jogadores top 100 no Juniors. Tinham 4 ou 5 top 100 entre os 2 profissionais. Tendo Serena e Venus, que são completamente outsiders, são fora da curva. E ali, o que foi muito feito foi acreditar numa filosofia de trabalho, né, que o Higueras e o Patrick Meckman desenharam essa filosofia. Decidir também qual era o nosso recruiting, como é que chama? Recruiting? Seleção de jogadores. Então ali eu lembro que a gente optou por atletas. Então se a gente vê hoje, todos que se meteram, que começaram com a gente, são bons atletas. Tommy Paul, Tiafoe,
a Sloane Stephens, Madison Keys, o Opelka pelo tamanho, se mexe muito bem pelo tamanho que ele tem, a Taylor Fritz. Então, uma coisa importante que eu vejo aqui pro Brasil, que é importante, a gente só tem controle no time RTB, é cada vez mais buscar bons atletas e bons competidores. Porque o tênis está cada vez mais indo para um caminho que, se você não for forte, alto, rápido, versátil, flexível, perde. Outro dia o Federer deu uma entrevista interessante falando que poxa, todo mundo hoje em dia sabe bater na bola, que a diferença é a parte mental e a parte atlética. Então, desde que eu cheguei na Rede Tênis, a gente está tentando ir pelo caminho de ter conosco bons atletas, bons competidores, e até com o pessoal da massificação a gente dá um olhar especial, porque às vezes o que melhor joga com 12 anos, joga melhor porque é mais forte, porque desenvolveu antes, porque joga de um jeito que não é o jeito que se deveria jogar lá na frente, mas que ganha com 12. Então, tirar um pouco o olho nessa idade de 10, 11, 12 só de quem ganha, mas também para os prospectos que podem ganhar no final. No final que a gente fala no desenvolver da carreira. Então, de novo, dentro do nosso programa a gente tem feito muito isso. Segundo, eu posso responder pelo programa da RTB, não posso responder por uma federação, depois eu vou falar que a federação tem feito de bom, a confederação que está ajudando. Nesses 3 anos, um dos meus principais trabalhos é colocar uma clara filosofia dentro do programa, respeitando a individualidade de cada treinador, mas hoje a gente tenta não ter na quadra 1 um treinador dando um treino completamente diferente do que é na quadra 5, que é a grande diferença do tênis espanhol, tênis argentino. Existe uma escola. O que o Francis Roig faz na quadra dele não é muito diferente do que o treinador de tênis de Oviedo faz. A diferença é que a maneira com que ele passa, sim. Por isso que ele é o Francis Roig. Mas tem um padrão. Mas muito difícil você ver umas coisas que, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Então você vê isso na Argentina, você vê isso na Espanha. Eu vi muito isso quando eu estive na USTA, dentro da USTA. Então, uma coisa que a gente está tentando fazer. Outra coisa que eu acho muito importante é quando a gente trabalha com um jogador, por exemplo, a idade da Naná, vou dar um exemplo, Naná. Eu não posso olhar para ela como a Naná com 14 anos. Na minha cabeça, na cabeça do Danilo, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer da Naná quando ela tiver 18, 20 anos. Qual que é a foto que eu tenho? Eu olho para a Naná, eu preciso ver ela com 21 anos jogando circuito. Para isso, o que ela vai precisar? Então, eu preciso ver o tênis que ela vai ter que jogar para ter sucesso no profissional, não o tênis que ela está jogando para ter sucesso agora. E isso vale para a Pietra, isso vale para o Guto, isso vale para todo mundo. Ter uma visão não somente a momentânea, porque às vezes o sucesso momentâneo pode embriagar o processo de uma maneira que, tá bom. E não, a gente quer, de novo, com 14, 15, 16, a gente tem 1 milhão de jogadores no Brasil e no mundo também que jogam bem. Sim. E tem gente que não vira muito, porque eu acho que falta uma visão de longo prazo. A gente quer ter jogadores que sejam top 100, a gente quer ter bons jogadores profissionais. Eu não quero que a Naná ganhe o Australian Open, eu quero que a Naná ganhe o Australian Open profissional. Quero que o Guto vá para o Roland Garros profissional. Quero que o Dietrich também. É importante, esse caminho é importante. O Bielsa sempre fala que a maneira como se chega é muito importante. Então, a maneira como a gente está lidando com o processo, eu acho muito importante. Aí entra... Você diria que o resultado não é a meta, ele é uma consequência. O resultado nessa idade é uma consequência. Quando eles tiverem 25 anos, 24 anos, o ganhar vai ser muito mais importante do que tudo. Mas eles já vão ter passado por um processo. Ainda acho que o processo é importante em qualquer nível. Mas agora é um momento muito educativo. Muito de aprendizado mesmo. É a hora que eles têm que aprender. E se a gente não colocá-los no caminho correto, ensiná-los que... É difícil explicar para uma menina de 14 anos que não tem problema se você jogou. Não, mas quanto mais jogar bem, mais vezes vai ganhar no futuro. Quanto melhor for o dia a dia, mais vezes vai ganhar no futuro. Quanto melhor lidar no processo, mais vai otimizar mais a chance de ser um jogador de sucesso no futuro. Então acho que passa um pouco por isso. Eu sempre falo para os treinadores, uma coisa que eu aprendi com
head coach da West chamado Ola Malmqvist, é um sueco. Ele falava, a gente não pode ter pressa para resultado, mas a gente tem que ter pressa para melhorar. Então, para mim é muito importante isso. O resultado é incontrolável. A gente não controla o resultado. O ganhar ou perder, o como a gente lida com o processo, a gente controla. Então, eu acho isso importante. Uma coisa boa do Brasil que eu estou vendo agora, está tendo muito torneio. Isso é um fator essencial para o desenvolvimento dos jovens jogadores. O segredo para mim dos italianos hoje em dia foi que a Itália escolheu no momento de filosofia falar, a gente vai fazer um centro, a gente vai investir nos jogadores separados, a gente vai fazer torneio. Não, a gente vai fazer o país que vai ter mais futures, mais torneios juvenis, mais chances vai ser a Itália. Então o que acontece? O jogador não precisa sair de casa. A Naná e a Petra jogaram 3 torneios agora no estado de São Paulo, que a gente foi de carro e voltou. Sim. 3 profissionais, foi quando a Naná entrou no ranking profissional. Então isso é muito, muito, muito importante. A gente ter os pequenos, né, os torneios menores aqui, ter bastante W15, W35, os futures dos homens também, os challengers menores. Isso é muito, muito importante e pelo que eu vejo a Confederação Brasileira junto com o setor privado estão dando um boom nesse sentido. Então eu acho super importante a gente, por alguns momentos, não precisar sair daqui para jogar torneio. Agora você falou disso, que na verdade nós estamos lá na transição, que era meu segundo aspecto, mas eu vou aproveitar para te perguntar sobre isso. Excelente o exemplo da Itália, que é hoje o centro que todo mundo está prestando atenção, mas a Itália não tem um padrão de jogo tão claro assim, tem? A Itália, eu acho que o padrão muitas vezes te dá o lugar. Então a Itália é um lugar de muita quadra de saibro. E eu acho que cada vez mais a gente... Você está falando de jogo ou está falando de treinamento? De jogo. Eu acho que de jogo, cada vez mais a gente vai ter menos esse padrão saque voleio, ou rápida, o saibro. Para mim é um jogador ao corto. Vai ser um jogador que joga em todas as quadras. Eu acho o tênis italiano, o jogador italiano, mais parecido com o espanhol. Acho que até pela proximidade física. Mas eu gosto muito de ver tênis de trás agora, então eu vejo muito jogo dos anos 70, muito jogo dos anos 80. Eu acho que hoje em dia é difícil você ter algum jogador no circuito que é um jogador de uma quadra. A pessoa falava do Casper Ruud, já fez 2 finais em quadra rápida. Foi vice US Open. Tem um monte de ATP em quadra rápida. Acho que o resto, a gente não tem mais jogador de saque voleio, puro saque voleio. Então acho que os jogadores hoje em dia, a velocidade das quadras é muito similar hoje. A rápida está muito mais lenta do que antigamente, a bola também faz com que o jogo seja mais ou menos a mesma velocidade mais ou menos em todas as quadras. Então isso faz com que não tenha mais o estilo único de o jogador de saibro, o jogador de rápida. Isso ajuda o papel do treinador? Ajuda. Você tem uma linha. Eu acho, na minha visão, que ainda deveria ter algumas semanas da quadra ser um pouquinho mais rápida. Sou totalmente porque também te dá algumas coisas diferentes, entendeu? Até para... Quando a gente foi para os Estados Unidos... Exige mais o jogador. Quando a gente foi para os Estados Unidos, o americano, isso 2000, chega a 2008, estamos falando de 17 anos. A gente mudou muito o torneio de rápida para o saibro, porque o jovem americano não está acostumado a jogar em saibro. E, por exemplo, alguns lugares dos Estados Unidos, da Califórnia, a quadra era muito rápida. Então, uma quadra muito rápida, um moleque de 12 anos não ensina a jogar tênis, porque com um bom golpe acaba. Então, a gente botou a quadra mais lenta para trabalhar um pouco isso. Ao mesmo tempo, eu estava conversando com o pai de uma menina argentina, agora faz pouco tempo, e ele perguntou para mim o que eu achava. Eu falei, eu acho que é o contrário, a África tem que jogar muito mais na quadra rápida, porque jogou pouco. Uhum. E a quadra rápida dá algumas coisas, mais atenção na entrada de ponto, tem mais a chegada na rede. Então, sim, que hoje em dia está muito igual, mas eu gostaria de ter algumas semanas do ano por desenvolvimento dos jogadores, até para quem vê ser um pouco diferente, ter uma quadra um pouquinho mais rápida. Até porque você tem diferentes níveis de jogador, de estilos de jogadores, né? Se você padronizar, você falou muito bem da questão da Itália. O Sinner é um cara de quadra dura. Sim. E é um cara nascido na Itália, criado no saibro. É que a parte dele tem muita quadra rápida, né? Porque ele tá ali perto da neve, ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima.
Mas é um cara que joga bem nas duas quadras. Sim. Você pega o Alcaraz joga bem em todas as quadras. Djokovic, então, vamos tirar o Djokovic da questão, mas esse pessoal novo, eles jogam bem em todas as quadras. Os dois melhores. Não dá pra falar que o Alcaraz é muito melhor no Saibro do que na rápida, porque ele... Primeiro campeão de grama. Primeiro Grand Slam que ele ganhou foi o Wimbledon. E bicampeão de Wimbledon. Exatamente. Então, acho que essa é a tendência do circuito masculino. Eu acho feminino também. Feminino também. Acho feminino também. Acho que a Iga tem uma margem de melhora na quadra rápida, mas eu acho que a Sabalenka no Saibro vai jogar bem. Ver o próprio exemplo da Bia, jogou bem em slams de Saibro e a rápida, tem título na grama, tem título na rápida. E isso, de novo, isso é uma visão do treinador. A gente tem que ver que o tênis está indo para esse lado. Não adianta o nosso jogador jogar um jogo que só vai dar certo no Saibro, porque 70% do ano se joga em quadra rápida. Ao mesmo tempo, a quadra rápida que se joga hoje é uma quadra lenta. Então o jogador tem que saber jogar atrás, tem que saber jogar na frente. O Higueiras, que eu trouxe ano passado, sempre falou uma coisa: depois que inventaram o YouTube, não tem muito para onde fugir. Hoje o tênis é um jogo de posição. Ninguém mais joga lá atrás passando bola. Ao mesmo tempo, ninguém mais joga fazendo saque e voleio. Exceto o Medvedev, ninguém joga lá atrás. Não, mas ele devolve lá atrás, mas depois ele vem pra frente. Hoje em dia, ninguém joga puro saque e voleio, como se jogava antes. Talvez o último grande jogador de saque e voleio que a gente teve foi o Rafter. Sim. Que era puro saque e voleio. O próprio Federer, né? Voltou pra trás, né? Hoje em dia, não existe mais. Então, o que existe? Existe um jogador que sabe jogar em todos os lugares da quadra. O Medvedev talvez não chegue tanto na frente como chega o Alcaraz, não. Mas o Medvedev não consegue ficar lá na tela passando bola. Ele muda o ritmo um pouco as pernas. O Sinner joga perto da linha, entrando e saindo. O Alcaraz perto da linha, entrando e saindo. O Rune também. Então é um jogo de espaço. E que pra mim, quanto mais complexo você for, melhor. Você vê, hoje em dia tem pouco jogador bom que saca mal, tem pouco jogador bom que devolve mal. Acho que talvez tirando o Medvedev, a maioria ali tem bastante ideia na rede, sabe chegar bem à rede, todos que estão chegando sabem chegar bem à rede. Tênis feminino cada vez mais sem boas sacadoras. Há 20 anos atrás a gente via tênis feminino, era um jogo de break. Sim. Hoje em dia não. Eu costumava dizer que o tênis feminino você mantinha a devolução, né? Você vê jogadoras como o Madison Keys, jogadoras como a Kvitova, que vai voltar agora, sacadoras. Sabalenka, né? Sabalenka. Então, o tênis vai mudando e a gente voltando para a formação. Nós, formadores e treinadores, a gente tem que ir olhando para onde o tênis está indo. Por isso que eu te falei que quando eu olho para a Naná com 14 anos, quando eu olho para o Guto, o Paul Bier e tal, eu preciso ver como nós queremos que eles cheguem lá em cima para competir no tênis de alto nível. Não agora. Porque talvez agora com 14 algumas coisas não sejam necessárias para o resultado final. Sim. Mas isso lá na frente, se não tiver, não vai adiantar. Por outro circuito feminino, o Léo, até porque você acompanhou a Luísa, temos a Bia aí numa excelente fase no momento aí, top 10, vai terminar o ano certo, provavelmente top 15, que é um resultado extraordinário para tênis feminino. O Brasil precisa olhar um pouco mais para o tênis feminino, você acha? Ou nós já estamos com essa postura? Está tendo, ou houve agora, semana passada, um evento da confederação lá, né, na sequência desse trabalho do Peniza, do Luiz Peniza, fomentando o tênis feminino, e eu achei uma coisa muito curiosa, até por isso que eu queria te perguntar, porque eu vi que havia um foco muito grande sobre o tênis feminino precisar ser mais agressivo, né? Havia esse foco lá na questão deles. Então, como é que você enxerga o tênis feminino? Vamos lá. Eu acho que no geral hoje em dia tem pouco espaço para o jogador que não é agressivo, mas agressivo no sentido, antigamente alguns jogadores passavam o controle do jogo pro contrário. Hoje em dia, se você passa o controle do jogo pro outro, é muito difícil. Então o que é o tênis? Tanto mais confirmando, o que é o tênis quando quem está defendendo? Quem está defendendo hoje tenta ser o mais rápido possível da defesa. O mais rápido possível, porque não consegue mais jogar 3, 4 golpes defendendo, não vai acabar o ponto. Antigamente a gente tinha alguns jogadores que se defendiam. Hoje é muito difícil você ter um jogador puramente defensivo. Então você ensinar o jogador a buscar a iniciativa do ponto primeiro que o outro, eu acho que é um dos fatores primordiais do tênis de hoje. Ao mesmo tempo, quando um ataca, o outro defende. Então não adianta também ficar só lá em cima da linha. Agora não.
O jogador precisa saber atacar, o jogador precisa saber defender. O que para mim é interessante é essa luta para quem pega o controle primeiro. Por isso tem que sacar bem, por isso tem que envolver bem segundo saque. Mas os dois opostos eu também vejo gente ensinar às vezes, não, fica em cima dele, não sai daí. Não existe tênis assim. Tênis é entrar e sair. Quando eu entro, o outro sai. Quando o outro entra, eu vou ter que sair. Mas isso de pegar o controle primeiro eu acho super importante. Como eu vejo tênis feminino no Brasil, acho que depois da Maricel Bueno a gente... Acho não, é um fato. Nunca teve uma jogadora com o nível de resultados que a Bia está tendo. Ontem me falaram, fiquei surpreso que cancelaram o WTA 125 aqui que tem em São Paulo, né? Não sei o porquê, mas a gente sempre escutava de fora, o tênis feminino no Brasil não é não sei o quê porque não tem um ídolo. Tem. Não tem torneio porque não tem um ídolo. Pô, tem a Bia, a Laura faz uns 2-3 anos que ou é top 100 ou tá ali na boca toda hora. Tem a Luísa, que foi medalhista olímpica com a Laura, o ano passado teve um baita ano. Quer dizer, o tênis feminino, muitas das coisas que o pessoal, que eu escutava de fora falava, a gente não tem mais por isso, agora tem. Então, pra mim, a gente deveria ter eu sei que é difícil a questão de data, eu sei que tem um monte de coisa. Mas eu acho que e também não culpo só a confederação, porque também a gente fala, mas não, a confederação está fazendo um monte de coisas, muitas coisas boas dos torneios menores, mas acho que entre todo mundo envolvido, o Brasil merece ter um WTA, para o pessoal ver a Bia jogar em casa, para ver a Luísa jogar a dupla em casa, para dar uma chance para essas meninas mais novas estarem expostas, não só jogar o torneio, ficar uma semana ali treinando, ir lá ver boas jogadoras jogar. Por exemplo, hoje em dia o nosso momento de tênis feminino é bem melhor que o momento da Argentina. A Fed Cup agora é duro, porque sempre com a Argentina é duro, mas o nosso momento hoje, a gente tem uma 15 do mundo, a melhor jogadora deles, se eu não me engano, é 60, 70 por aí. A gente tem medalhistas olímpicas, então o nosso momento hoje é excelente. Opção de dupla, várias. Sempre tem a Carol que tá por aí, a Ingrid tá jogando bem, dupla, começou a jogar esses últimos 2 anos ali metida no circuito. Eu acho que a Naná tem entre as melhores do mundo na idade dela. Pietra tem entre as melhores da América do Sul na idade dela. A gente tem a Ana Cruz, que é uma menina que joga bem. A gente tem a Borer, que mora nos Estados Unidos, que joga bem. Então o momento é bom. Acho que é válido um olhar um pouquinho mais carinhoso. Você que está trabalhando com essa base, como é que elas enxergam esse sucesso da Bia, por exemplo? O quanto é a motivação a enxergar uma brasileira chegando a 10 do mundo, jogando resultados expressivos? Ela e a Luísa, né, as duas chegando muito longe no circuito. Como é que você vê a cabeça das meninas, principalmente, mas obviamente isso influencia os garotos também? Eu tive sorte que meu primeiro trabalho fora do Brasil foi na Academia do Ferreiro, né? Então depois de um mês eu dei sorte, depois do mês que eu estava lá ele ganhou o Roland Garros e ele terminou o ano número 1. E a gente via a diferença de quem estava dentro da academia crescer olhando para um cara que é o melhor do mundo, que é um grande slam, que é grande. E aí, quando eu me acostumei no país, a gente via que, putz, não era o Ferreira, era o Moya, era o Ferreira, era o Correia, muita gente. Então, se você pegar de 20 anos para cá o tênis masculino na Espanha, nunca deixou de ter jogador. Pela cultura, por não sei o que, mas também porque eles nunca deixaram de ter ídolos. Ferreiro, Moya, Correia, Costa, Nadal, que nem se fala, agora Alcaraz. Compensação feminino, hoje em dia não é tão forte. Por quê? Putz, teve a Muguruza, mas talvez tá junto com o Rafa ali, eclipsou um pouquinho. Daí fui para os Estados Unidos. Estados Unidos, no pior momento que tem, sempre teve jogadora, porque a Serena e a Williams sempre foram. Seguraram tudo. Tênis feminino sempre teve jogador nos Estados Unidos, sempre. Não tem momento que não teve. Olha, eu treinei a Claire Luz, Cici Beres, Keila Day, a Madison, que esteve com a gente na confederação, agora a Emma Navarro, não para de ser jogador. Porque sempre teve alguém para olhar para cima. Na Itália, a gente está começando agora. Teve alguns jogadores ali, o Fonini se meteu, o Berrettini faz pouco tempo. Então acho que a Bia é o que aconteceu com o masculino no Guga. O Fino, o Sareta, o Ricardo Melandré, o melhor momento da vida deles, esteticamente, foi quando o Guga estava lá metido. Então esse negócio de puxar um ao outro e ter alguém para quem olhar,
poxa, a Naná já treinou com a Bia, a Pietra já treinou com a Bia. É como se validasse o eu posso. Eu posso. Tá perto. O que eu falo perto é fisicamente, tá? Não o nível. Fisicamente tá perto. Sim. A brasileira, a última brasileira foi a Maricel Bueno, tá muito longe. Claro. Por mais que seja uma referência mundial, uma menina que tem 14 anos. Você não tem nem margem pra ver, né? Então, não agora você ter a Bia, ver a Bia na TV jogando uma final, ver a Bia na TV jogando uma semifinal de Grand Slam, é uma baita motivação para quem vem de baixo. Como para as meninas de 8, 9, ver a Pietra, a Naná também então você tem que ter a escadinha completa. A precocidade é muito clara no circuito feminino, né, Léo? E até que ponto a precocidade também gera uma preocupação para o treinador? Se eu fosse escolher, eu escolheria não precocidade. Porque muitas vezes a gente vê que o tênis está, entre aspas, pronto, que o físico está, entre aspas, pronto, mas não existe ninguém no mundo que com 13, 14 anos tenha a maturidade para entrar no Twitter de hoje em dia, para ler um jornal, para sair na televisão e não mudar nada. Então, ao mesmo tempo, como dizem os espanhóis, es lo que hay. É assim. Sim. Mas se você fosse falar para mim escolher um caminho, eu escolheria o caminho normal. Um pouco mais lento, né? A gente quer que o jogador melhore o mais rápido possível. Claro. E às vezes a melhora acontece com uma velocidade até maior do que a gente imagina. Naná é um exemplo. A gente não vai falar para Naná, não, Naná, para agora porque está muito rápido. Bom, a gente tem que ajudá-la a atravessar esse caminho rápido com a idade que ela tem, porque tem muito ruído de fora e os ruídos às vezes são bons, às vezes são ruins. Imagino que a maioria, com as melhores das intenções, imagina, uma menina que tem 14 anos. Isso eu falo muito com o pai, falo muito com a Dani, que ajuda a gente na imprensa, falo muito com todos os treinadores. Tem uma menina nos Estados Unidos que ela chama Julieta Pareja, você sabe quem é? Ninguém sabe quem é. Só que ela tem 15 anos, ela tá, acho que 300 no mundo, 400 no mundo. Só que ninguém sabe quem ela é. Porque tem a Emma Navarro, porque tem a Pegula, porque tem não sei quem, porque lá parou de jogar Serena faz 2 anos, tem a Coco Gauff. Ninguém sabe quem é essa menina. Só que ela tem 15 anos. Isso ajuda muito. Lógico que ajuda. Ela tem 15 anos e ela anda por aí, ninguém sabe quem ela é. Ela tem 15 anos, ela tem resultados super expressivos, mas super expressivos. Ela fez a última rodada do Qualifier profissional do US Open. Ninguém sabe quem ela é. Então ela consegue passar esse caminho só se preocupando em melhorar, sem nenhuma preocupação de superexposição, então não sei o quê. Aqui, não só no tênis, a gente é um país carente de ídolos e a gente coloca as pessoas num pedestal muito rapidamente e derruba do pedestal também muito rapidamente. Então, pra mim, você falar pra mim, Léo, tudo que tá acontecendo, vou falar com a Naná porque é mais precoce daqui do grupo, tudo que tá acontecendo com a Naná é bom? Pô, esteticamente, tudo que tá acontecendo pra ela é bom. Ela tá tendo condições de jogar os torneios que a gente quer pra ela, o calendário que a gente quer muito também pela exposição e pelos apoios que ela tem por isso. Agora, a gente tem que entender que normalmente uma menina de 14 anos não deveria ter essa exposição que ela tem, mas o caminho que ela tá passando é anormal também, então é ter mais cuidado. Fora a questão que o tênis é um esporte individual, você é muito isolado, né? Sim. Tem essa questão do convívio também, né? Não é fácil segurar essa barra. Acho assim, a questão do convívio, a questão da expectativa, de novo, nada garante que a Naná vai ser uma jogadora de futuro profissional. A gente imagina que sim, eu olho pra ela, eu vejo, o Guto também vejo, a maneira que a gente tem no RTB eu vejo. Agora, não tem garantia, isso não tem garantia. O Medvedev, até os 19 anos, era um jogador que ninguém nem sabia quem era, nunca teve destaque nenhum. Compensação, o Kozlov era um fenômeno, com 15 anos ele fez final de Wimbledon Júnior. E não virou top 100. O Fritz era pior que ele quando era da idade. O Fritz é 6 do mundo. Então, não significa que vai. Eu falo pra eles, isso aqui é uma maratona, o importante é estar no pelotão de frente. A Naná hoje está no pelotão de frente. A Pietra tá ali, o Guto tá ali.
o Dietrich está chegando, o Albieri está chegando. Agora, não garante nada você tá ali, vai ser. E isso serve muito, também para a Vitória Barros, né? Que a gente nem falou muito aqui, ela hoje está fora do Brasil, mas também tem esse aspecto sobre ela, né? Há uma expectativa exagerada já em cima dela, até porque está fora do Brasil, porque está com o Hotel Glu, que tem todo esse prestígio internacional. Isso também nos preocupa um pouco. Gosto muito da Vitória, não gosto muito de falar do processo dela hoje, porque eu não faço parte. Claro. Mas entra nessa questão da idade olha, a Vitória e a Naná, as duas estão entre as melhores do mundo até 15 anos, não tenho dúvida disso. Agora foi o que eu te falei, a Goleta Pareja também tá. Sim. Ninguém sabe quem é. E a menina é muito, muito boa. Ninguém sabe quem é. Só que vai quietinha, vai fazendo as coisas. O pessoal vai no torneio, ninguém vai ficar atrás dela porque tem que pegar a Ema Navarro, tem que pegar o Kokogov, tem que pegar a Pegula, tem que pegar os masculinos, não sei o que. A Naná, o Guto ano que vem e o Dietrich na Austrália é a Bia. Aí tem o Thiago Wilde, o Thiago Monteiro e tal. Então a atenção vai estar para eles ali também. Sim. Para esse pessoal desses países que conseguem. Mesmo o Alcaraz, imagina a importância que o Nadal teve na carreira do Alcaraz. Porque o Alcaraz, quando ele vai ser um dos melhores da história, não sei o que e tal, os olhos ainda estavam pro Nadal. Sim. Não era, agora se o Alcaraz não for, não, a gente tem o Nadal aqui. Vamos deixar o Alcaraz crescer na velocidade dele. E isso para mim foi muito importante no processo do Alcaraz. Então por isso a gente tenta aqui no Rede Tênis, eu falo, ter uma equipe multidisciplinar importante para ajudar os atletas. A gente tem apoio psicológico, a gente tem uma pedagoga para ajudar no negócio de escola. Você me conhece há muito tempo, acessar a importância que eu dou para a leitura, para tudo isso, para fazer com que os jogadores entendam que a gente não pode controlar o que vem de fora, mas que o mais importante é o caminho que ele está trilhando, e muitas vezes os mesmos que colocam a gente lá em cima são os que jogam para baixo depois. De novo, não é por mal, é a cultura do nosso país. Então, de novo, muito contente com tudo que está acontecendo. Só é um cuidado extra que a gente tem quando tem esses casos de precocidade. Para encerrar, Léo, quero saber de você, você é otimista em relação ao tênis brasileiro? Do que você vê no momento e nos próximos 5, 10 anos? Qual o tamanho do seu otimismo? Bom, eu sempre sou otimista. O que eu vi nesses 3 anos que eu estou no Brasil de volta, a matéria-prima é muito boa. O Guto é um menino que quando ele vai jogar, todo mundo está de olho nele. A Naná, igual. A Vitória e tal. Você pega esses 3, eles estão no nível dos melhores do mundo. A gente tem 3. Pega a Pietra sul-americano, está no nível alto. Você pega o Dietrich agora, tá bem. Você pega esse menino, para não falar só da Rede Tênis. Você pega o Stork, bom menino. Outra, a gente não comentou aqui. Esse menino. João Fonseca. Sim. João Fonseca é um cara que com 15 anos, a primeira vez que eu vi ele jogar, eu tenho certeza absoluta que a equipe dele, o treinador dele, diz: a gente vai fazer esse cara jogar bem lá na frente. Porque ele joga o estilo exatamente como ele joga hoje. Então o João Fonseca é um cara. E com certeza absoluta esse holofote em cima da Bia ajudou o João Fonseca também a crescer um pouquinho mais tranquilo. Então a gente pega o João Fonseca, que tem 18 anos ainda. Vitória, Naná, Guto, na idade deles, estão entre os melhores do mundo. Então matéria-prima a gente não pode. Depois a gente tem gente vindo atrás, jogando bem. Stork, Dietrich, Chabal Goit, Vinheski, de Belo Horizonte, o Pedrinho, o Rodrigues, Ana Cruz, Albieri. Tem um pessoalzinho que vai para fora e consegue fazer as coisas. Então, estou otimista. Agora, o sucesso de um tênis no país, de novo, pela experiência que eu tive, acho que no melhor programa que teve desenvolvimento nos últimos 20 anos é o STA, que fez meu jogador. No país que tem mais cultura de tênis que a Espanha, é um tripé. Matéria-prima jogador, tem que ter os formadores dessa matéria-prima, que são os treinadores, e aí a gente tem que ter a parte de estrutura, que aí não é só confederação, é confederação,
São os projetos, é a iniciativa privada que é fazer torneio e dar suporte para esses jogadores. Que eu vejo boa matéria-prima, os treinadores, quanto melhores for os jogadores, mais a gente vai conseguir ter bons treinadores. Tá tendo bastante torneio. Que eu vejo também, tá tendo bastante dinheiro pro tênis juvenil também. A gente vê muita gente apoiando o tênis juvenil. Então, para mim, o cenário é promissor. Eu tô sempre com o pé atrás, né, que não te falei, porque não garante nada, mas eu sou otimista quanto ao cenário do futuro do tênis brasileiro. E acho que o João Fonseca vai ser o capitão dessa legião. Você falou em tênis completo, né? Em todos os aspectos, o João é bem isso também. Não, João é um prazer vê-lo jogar. Sim. A gente tem muita sorte, mas como eu te falo, tá falando outro dia. Você sabe quem é o João? Tá 158 por aí, né? Você sabe que tem a idade dele tá 165. Sabe quem é? Não. É o Martín Lauredanse, que é espanhol. Sim, espanhol. Então também o caminho dele ali, os caras estão olhando para o Alcaraz agora. Sim, claro. E o bom que eu vejo do João e da equipe dele, eu não o conheço pessoalmente, é que eles são muito centrados. Não tem pressa. Não tem pressa, é muito legal. Então acho que ele vai ser um grande capitão dessa nova geração. Léo Azevedo, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido por vocês lá na Rede Tênis Brasil. E vamos cobrar de você mais algumas bate-papos tão ilustrativos como você nos deu. Obrigado, Zé. Acho que é muito importante também a gente falar não só do tênis profissional, como tênis de formação, né? Sim. É um espaço super importante que você está dando a mim hoje. Eu sei que você dá também bastante no site. Obrigado e conte comigo quando precisar. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio.